Palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, libertar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Juntos, vamos receber agora essa palavra de fé. Igreja de Nazareno, em Morungaba. Uma família para pertencer. Nas mensagens desta série, refletiremos sobre como o poder do sangue de Jesus trouxe redenção, perdão, salvação, libertação, transformação, cura, restauração e, finalmente, vitória sobre a morte. Quarenta dias pelo poder do sangue de Jesus. Quantos podem celebrar comigo? O amor de Deus manifesto pelo Senhor, o Eterno, em meu favor e em seu favor, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste ano do Espírito Santo, quero convidar você, portanto, a unir-se àquilo que, como igreja, nós estamos juntos procurando fazer. Nós estamos neste tempo especial, conforme a Mari já disse para a gente, a partir do boletim que nós preparamos carinhosamente para você, né? De maneira que nós possamos nos alinharmos àquilo que é a ação de Deus na nossa história. E é por isso que nesses 40 dias que no caminho da fé em Jesus Cristo, no cristianismo, nós chamamos de quaresma cristã. Nós queremos, portanto, ir em direção ao domingo da Páscoa, ao domingo da ressurreição, de forma assim muito intencional, de forma muito consciente. Por isso que eu gostaria hoje, pela manhã, de falar com vocês dentro desta série, 40 dias pelo poder do sangue de Jesus, sobre este tema que já aparece para você, o poder do sangue trouxe a redenção. Diga assim, redenção. E para que nós possamos assim continuar conversando, abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, o capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 7. Efésios capítulo 1, versículo de número 7. Diz a palavra do Senhor assim: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Você pode ler comigo mais uma vez? Ele é tão rico em graça, comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Agora vou pedir para a menina Gabriela fazer a gentileza de ir na NVI, onde nós vamos fazer esta mesma leitura, agora com o termo em especial que nós destacamos, não é? Olha só, como na NVI está. Vamos juntos? Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. E agora, aproveitando que nós estamos na NVI, nós vamos para o outro texto, pastor Wellington, que menciona especificamente essa palavra redenção que está em Colossenses, menina Gabriela, no capítulo 1, os versículos 13 e 14, que trazem esta mesma ideia para a gente. Vamos lá então juntos? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado. Nele, de novo, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. E agora, nesse mesmo texto, voltando para a NVT, só mais isso, por favor, para a gente aproveitar. Muito bem, versículos 13 e 14, vamos juntos? Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Você pode orar comigo mais uma vez?
Nós te agradecemos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pela bênção de estarmos reunidos desde esta casa de oração, indo ao encontro daqueles que nos seus lares nos acolhem, neste primeiro domingo de um novo mês que se abre para a gente. Também hoje, as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Que bom saber que nós temos recebido de novo oportunidade para nos reorganizarmos, nos refazermos, para vivermos a vida com tudo que ela merece ser vivida, desfrutando do teu amor, da liberdade que Jesus Cristo conquistou em o nosso favor, graça pura, favor imerecido. Nós te agradecemos. Abre o nosso entendimento, aquece o nosso coração, produza uma vez mais hoje poderosa libertação em nós, para seguir operando através de nós. Oramos agradecidos e assim nós o fazemos no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Então você já entendeu, lendo estes textos, nestas duas versões, ficou claro para mim e para você o seguinte: quando nós falamos que o sangue de Jesus, ele trouxe redenção, essa palavrinha em especial significa um preço que foi pago em meu favor e em seu favor. Um preço que foi pago, e quem pagou esse preço foi Jesus no seu sacrifício na cruz, quando o seu sangue foi derramado. E este ato divino, esta iniciativa divina, é para me resgatar. Diga assim, resgatar. Diga assim, libertar. Diga assim, salvar. Agora juntos, resgatar, libertar e salvar. Vamos resgatar, libertar e salvar. Quando o Senhor nosso Deus, ele toma essa iniciativa, ele faz isso em favor de toda a humanidade. Quantos são gente nesse mundo aqui? Eu sei, redundante. Então isso quer alcançar-me e alcançar de você de forma muito pessoal. O que Deus desencadeou na nossa história é em favor de todos nós, mas a resposta de fé é pessoal. A resposta é exclusiva, é minha e é sua. Então, mesmo que essa pessoa querida que está aí pertinho de você, talvez seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, alguém muito amado da sua família, um amigo especial que você tem ao lado de quem você tem caminhado, já tenha feito essa escolha de fé, e seja alguém que muito te incentiva a fazer isso também, e seja alguém que ora por você, talvez durante muito tempo, para que você também seja alcançado por isso que Deus já fez na nossa história, que fique claro que só você pode dar uma resposta pessoal ao chamado de Deus para a sua vida. Quantos entenderam isso? Então, diga assim para você mesmo, o negócio é comigo. Mas não tenha medo de dizer, diga assim, é comigo. Por isso, gente, que nós precisamos olhar para esse tempo de quaresma, para esse tempo de alinhamento com a obra de Deus em favor de todos nós, para que nós possamos, portanto, ser resgatados. Nós estávamos todos, debaixo do domínio do pecado. Nós estávamos no sentido assim, de colocando-nos do lado de toda a humanidade, nós estamos debaixo do domínio do pecado. E nós estávamos, é a condição de quem, portanto, já deu esse passo e, portanto, tem liberdade para viver de forma, assim, muito intencional. Então, o que é que a gente precisa perceber, Que este sacrifício de Jesus, conforme nós estamos lendo aqui neste texto base, onde eu vou ficar, Efésios 1:7, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade, ou nele nós temos a redenção por meio do sangue do seu Filho, que perdoa os nossos pecados. O que é que nós então
pecadores que somos, nós carregamos. Diga assim, culpa. Diga assim, condenação. Diga assim, separação de Deus. Escravidão moral. Escravidão espiritual. Diga assim, morte. Domínio das trevas. Alguém gostaria de permanecer nesse estado de coisas? Não? Tem certeza disso? Tem certeza que você não quer permanecer debaixo disso? É por isso que o sangue de Jesus, ele nos traz redenção. Olha que coisa boa! Não é uma notícia boa? Você pode celebrar isso aplaudindo o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício na cruz em meu favor, derramando ali o seu sangue. Então preste atenção. Nós precisamos, portanto, de entender que esta redenção nos oferece pessoalmente aquilo que nós vamos conversar a partir da quinta-feira e depois no domingo que vem e até a Páscoa, que são essas temáticas depois complementares: perdão, salvação, libertação, transformação, cura e restauração e vitória sobre a morte. Em outras palavras, isso se chama vida. Você pode dizer assim, vida. E não é uma vida qualquer. É a vida com qualidade de eterna. Quantos estão nos pequenos grupos aqui? Muito bem. Aqueles que ainda não estão, estou convidando você para participar. É exatamente sobre esta vida com qualidade de eterna que nós estamos conversando nos nossos pequenos grupos. Como é que se chama mesmo esta vida com qualidade de eterna, aquela palavrinha grega, gente? Olha aí, o pessoal está afinado, está alinhado. É a vida Zoe. Tem muitas pessoas que têm este nome, a gente vê nas séries, nos filmes, né? A Zoe, né? Aí você já sabe por que é que esse nome foi dado para a pessoa. Significa vida, é vida com qualidade eterna. Quantos querem esse tipo de vida fluindo em você? Quantos estão comigo ainda? Vida com qualidade de eterna, está cheio destas riquezas que Deus tem do céu em meu favor e em seu favor. Então, só para ficar claro, não foi um acidente de trajeto no plano de Deus, Jesus, Victor, ele ir para a cruz, morrer no meu lugar, no seu lugar, Janaína, e Jesus derramar o sangue dele ali. Não foi, Mariel. Viu, Rose? Não foi um acidente de trajeto na história. A menina Gabriela vai colocar para a gente 1 de Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler ali os versículos de 18 a 20, e você vai ver como é que isso está no plano eterno de Deus. Pois vocês sabem que o resgate, diga assim, resgate, para salvá-los do estilo de vida vazio, o nome disso é pecado, um estilo de vida vazio, é pecado, ou seja, a capacidade que eu tenho de receber a vida de Deus e viver do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, pecador como eu sou, pecador como eu estou. Então, lendo de novo, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio, que herdaram de seus antepassados, o pecado que lá em Adão e Eva contaminou a humanidade toda. Quantos estão entendendo essa palavra? Está entendendo o processo, não é? Então, de novo, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio, que herdaram de seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor. Mas você pode ler comigo agora? Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Então, como é que o meu resgate e o seu resgate foi pago? Por quem? Pelo sangue de Jesus, certo? Então, quem é que me resgatou? Quem é que te resgatou? Jesus, com o derramamento do seu sangue. E aí continua no versículo 20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo. Você pode dizer, antes da criação do mundo. Então foi um acidente de trajeto, Regina? Foi planejado pelo Eterno, antes da fundação do mundo, Gilberto.
Olha que coisa extraordinária a maneira como Deus se ocupou de mim e de você desde sempre. Então, quantos aqui foram chamados para ser livres em Cristo Jesus? Você foi chamado para ser livre em Cristo Jesus? Entenderam o que é o meu chamado e o que é o seu chamado? Você está entendendo isso hoje pela manhã? Então, brevemente aqui, eu quero colocar para você 6 aspectos do que isso na prática precisa representar para mim e para você. É assim, olha, esse tempo de campanha. Pastor, mas por que uma campanha? Porque a gente precisa de processos na nossa vida. Se você não se organiza para realizar certas coisas, você nunca vai fazer. Então nós estamos nos unindo de novo, como nós fizemos em novembro. Foram 30 dias para uma vida biblicamente próspera. Aqueles que se reorganizaram lá, eu tenho certeza que já podem dar testemunho dos frutos que desde então você está colhendo. Como igreja, eu asseguro que nós já estamos colhendo muitos frutos. Você pode celebrar isso dizendo aleluia. Estamos celebrando, é verdade, não é? Muitas coisas foram desencadeadas ali. Nós estamos alinhados em vida devocional. Tá bom? Ô pastor, mas de novo, eu vou falar sempre, gente. Porque quando nós demos o devocional para você, nós demos assim, para muitos eu falei, aqueles que eu tive oportunidade de entregar pessoalmente, falei assim, ó, é um presente com... Isso, tá vendo? Tem gente que prestou atenção, é um presente com propósito. Então cresceu a fala, foi um presente com... Então eu não quero que fique empoeirando lá na sua mesinha de cabeceira. Está errado isso. Eu estou dizendo para você, estou te chamando, te convocando a você colocar em ordem sua vida devocional. A você se unir com a gente nas leituras devocionais. Ontem não foi um dia assim em que a minha agenda ela foi das mais simples, né? Por diversos motivos, tá? Mas ontem, se aqueles que abriram aí a mensagem que eu enviei, viram que o devocional ele está organizado e preparado, inclusive, para anos bissextos. Então, você tem o dia 28 e o dia 29 de fevereiro, para que ele sirva no tempo para qualquer ano, para qualquer que queira fazer um devocional a partir daquele material. Então, ontem a nossa tarefa foi dobrada, de fazer o devocional do dia 28, do dia 29, e de lermos 6 capítulos das Escrituras Sagradas ao invés de 3. E lá em casa nós fizemos com tudo que nós tínhamos para fazer. Porque, como eu disse, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de nutrição, é uma questão de vida com Deus, é uma questão de a gente manter a sobriedade, é uma questão da gente estar pronto para a gente reagir com a nossa vida, com o chamado de Deus. Então, dá um jeito de organizar o seu tempo, porque se eu consigo, você consegue. Eu não estou dizendo que eu trabalho mais do que você, mas eu também não trabalho menos do que você, pode ter certeza disso. Todos nós estamos ocupados com muitas coisas nas nossas vidas, só que nós só nos ocupamos com vida devocional se isso for importante. Se você ainda não se ocupa com vida devocional, porque isso ainda não tem importância na sua vida do jeito que deveria, e alguém tem que te falar, então eu sou o seu pastor para te falar isso. Então eu espero que você me acolha, que você me escute. Então nós estamos, juntamente com a maneira como nós decidimos nos organizar em 2026, agora nesse tempo de quaresma, nesses 40 dias que nos levam à nossa celebração de Páscoa cristã, nós estamos com esta campanha. Então a Mari já falou, tem jejum para você se organizar, tem propósitos para você se organizar. Eu não posso fazer isso por você, você que tem que fazer. A única coisa que você vai encontrar aí, que são jejuns coletivos, é que eu estou, por assim dizer, convocando um jejum coletivo para Sexta-feira Santa, dia 3 de abril, e um jejum coletivo para o dia 5, que é domingo de Páscoa, para que nós possamos nos unir comunitariamente no dia da paixão de Cristo e no dia da ressurreição do Senhor, como igreja. Mas no mais, é você que precisa se organizar. Então, dentro deste alinhamento que nós estamos fazendo, 6 princípios aqui. Em primeiro lugar, deixa eu perguntar de novo, quantos, portanto, querem desfrutar de quem foi resgatado por Jesus, de uma vida plena, de uma vida com tudo que ela pode, de uma vida com qualidade eterna? Então, primeira proposta para mim e para você, liberte-se das práticas pecaminosas que são recorrentes. Vou dizer de novo, liberte-se
das práticas pecaminosas que são recorrentes. Então, lá em João capítulo 8, versículos 34 a 36, nós vamos encontrar o seguinte: diz assim a palavra do Senhor, não é? Capítulo 8 de João, versículos 34 a 36. Já está ali, eu abri aqui também, meio que para acompanhar você que também está usando a sua versão impressa. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Leia comigo agora, por favor. Todo o que peca é escravo do... O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Se o filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós precisamos desfrutar desta redenção que o sangue de Jesus nos traz, libertando-nos de práticas pecaminosas, preste atenção, recorrentes. Porque a gente vai diante de Deus para pedir perdão de algumas coisas, meio que já sabendo que a gente vai fazer de novo. Pecado na minha vida e na sua vida precisa ser assim. E eu não gosto nem de usar essas expressões, mas precisa ser, porque talvez seja uma maneira. Tem que ser assim um acidente. Por uma situação que de repente me pressionou de uma tal maneira, olha lá, eu acabei me permitindo. Porque assim, nós temos a capacidade de ser um perigo ambulante. Sabe qual que é, assim, o pior problema? Faz assim com o seu dedo. Faz assim com o seu dedo. Agora vira assim, Está comigo e com você. Então a gente precisa lidar direito com isso. Quais são as práticas pecaminosas recorrentes que você reconhece fazem parte da sua bagagem existencial? Todos entenderam isso que eu disse aqui? Entenderam o que eu disse aqui? É na área da sexualidade. É na área da fidelidade. Tem questões que são da sexualidade que me são pessoais. Tem questões que são sexuais que invadem a fidelidade conjugal. É na área do manuseio de recursos, de dinheiro, de possibilidades que passam pelas suas mãos, coisas que você carrega como manias, como compulsões, como condicionamentos que você tem. Nós precisamos fazer uma leitura agora. Esse é um tempo especial para a gente fazer isso. É por isso que a gente se organiza aqui nesses 40 dias. Olha, nós temos um tempo para irmos permitindo que o Espírito Santo nos purifique o coração. Essa é a maior, esta é assim, a essência do que nós chamamos de o batismo com o Espírito Santo, da obra plena do que o Espírito pode fazer na vida da gente. Diz que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, nós podemos viver, diga assim, poder e pureza. Isso é poder para dizer não, diga assim, para dizer não. É poder para vencer o pecado. É pureza pessoal. E é poder para fazer a obra de Deus também. Deu para guardar isso? Deu para guardar isso? Então, nós precisamos nos libertar de práticas pecaminosas recorrentes. Quantos estão dispostos a isso? Você está fazendo aí mentalmente a sua listinha? Anote no seu bloco de notas. Chegue em casa, ponha lá no seu diário,
Pegue lá um papelzinho, a sua agenda, faça de alguma forma, mas anote aquilo com que você precisa lidar direito. O que é que te atrai? Quais são as fontes que já está na hora de você assim eliminar? Num segundo lugar, nós precisamos quebrar ciclos destrutivos e que são ao mesmo tempo de escravidão moral. Em primeiro lugar, libertar-me de práticas pecaminosas recorrentes. Aquilo onde eu sempre caio. Segundo lugar, quebrar ciclos que são destrutivos e que me levam a uma escravidão moral, inclusive. Lucas 4,18, palavra poderosa de Jesus. Vamos ver juntos, em Lucas 4,18. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, mas especialmente para anunciar que os cativos serão libertos, que os cativos serão soltos. Quantos aqui, cativos que estão, querem ser libertos pelo Senhor? Eu quero, eu preciso. Eu sei na minha vida quais são as áreas de tentabilidade, você tem que saber as suas. Eu sei por onde eu não devo navegar, porque eu sei que se eu for por ali, é ali em que eu vou me permitir ser escravizado. Você tem essa consciência? Presta atenção, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Então nós estamos lidando com uma situação delicada. Então esta questão de quebras de ciclos destrutivos são também condicionamentos familiares. Você entendeu? E coisas do tipo assim, tá? O bisavô foi alcoólatra, o avô foi alcoólatra, o meu pai é alcoólatra, eu não vou ser. Deu para você entender? Você pode celebrar isso em Jesus e dizer que tem caminho de libertação? É disso que eu estou falando. Nós não precisamos. Você está entendendo? Porque, olha, eu não vou entrar em detalhe, mas eu sei o histórico dos meus. Entendeu? E eu sei como isso de alguma forma me alcançou. Mas a partir do momento que eu entrei num compromisso com Jesus Cristo, cabe a mim dizer não para as coisas que não me ajudaram lá atrás na minha vida. Não vou nem ficar me expondo aqui mais, e nem expor ninguém. Mas muitas coisas não ajudaram. Eu sei as histórias, e não vou ficar contando. Mas porque eu sei o que aconteceu nas gerações que vieram antes de mim, eu também sei que na minha geração Jesus entrou. Na minha vida Jesus aconteceu. Então eu preciso ser liberto de ciclos destrutivos e de toda a escravidão moral. Então você tem que ser mais esperto do que o diabo é. E para você ser mais esperto do que o diabo é, mas é possível isso? É possível se você ler as Escrituras Sagradas. Porque o que é que Deus, por sua palavra, faz? Ele denuncia o diabo. Por isso que na palavra de Deus, o diabo tem diversos nomes, que são, assim, parte do perfil dele. Chama de Satanás, chama de outros nomes, chama de adversário, chama de o príncipe deste mundo. Quando você vai ali, você presta atenção, você fala assim, então ele é previsível. Se ele é previsível, você sabe com quais armas ele pode atacar você nas áreas em que normalmente você tem a tendência de cair. Deu para entender isso? Quantos estão entendendo aqui? Levante a mão, estão entendendo? Então você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa capaz de ouvir, entender, raciocinar e de dar uma resposta de fé. É por isso que, em terceiro lugar, acontece uma restauração da nossa consciência e da nossa identidade. Lá em Romanos, no capítulo 6, Romanos capítulo 6, os versículos 11 e 12, nós vamos encontrar o seguinte, quantos estão comigo ainda? Você está comigo? Romanos capítulo 6, versículos 11 e 12, eles dizem o seguinte, Romanos capítulo 6, versículos 11 e 12. Romanos 6, versículos 11 e 12. Não está entrando? Não tem problema.
Romanos capítulo 6, versículos 11 e 12. Diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos. Diga assim: considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. O texto seguinte, que é o versículo 12: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Então este 12 diz aquilo que a gente não pode permitir. Quantos concordam? A palavra de Deus é clara: não permita, não deixe que o pecado reine sobre a sua vida. Agora, desculpe, filha, eu precisava do texto mais um pouquinho só, meu amor. E agora o versículo anterior, o 11. Isso. Então, essa palavra é importante. Diga assim: considerem-se. Consciência. Identidade. Porque o sangue de Jesus, ele trouxe redenção. Quer dizer que o Senhor pagou com o seu sangue para me resgatar, para eu reatar com Deus um compromisso que foi rompido com Deus na pessoa dos meus pais Adão e Eva, e que me contaminou, e que agora em vida, na minha história, na sua vida, na sua história, conscientemente eu estou entendendo, e eu preciso, portanto, restaurar esta consciência e a minha identidade, que a minha identidade tem que ser de filho de Deus, de alguém que seja parecido com Jesus. Quantos querem isso para você? Você quer isso para a sua vida? Então você precisa desfrutar do poder do sangue que trouxe redenção para ser livre de práticas pecaminosas recorrentes, para quebrar ciclos destrutivos, livrando-se de toda escravidão moral, para restaurar a sua consciência e a sua identidade. Entendeu? Presta atenção numa coisa assim. Nós estamos, por exemplo, num tempo, de muita gente que se permite de muitas formas. Então, assim, olha, tipo do perfil, pegar assim, perfil assim, bem popular. Vamos pegar o mulherengo. Entende essa expressão? Daí ele fala assim, também, a mulherada fica em cima. Esse tipo de perfil é um perfil que é o diabo quem cria para atrair. O nome disso, é safadeza mesmo. Então, os nomes precisam ser dados às coisas que nós somos capazes de fazer. Então, é para ilustrar de uma forma assim muito rasgada o que nós somos capazes, Então, a gente precisa prestar atenção no que acontece em mim, no que acontece de você. Que tem umas palavras ruins que a gente poderia mencionar. Eu trouxe um exemplo meio baixo aqui, porque é a maneira como muita gente se organiza na sua vida. E isso não é bom. Então, preste atenção. O inimigo das nossas almas, ele encontra espaço no pecado que eu permito na minha vida. O pecado atrai os demônios. Você sabia disso? Você sabia disso? Que vida de pecado atrai demônios. Tem uma palavrinha que não aparece na Bíblia, mas é uma palavrinha que a gente pode usar aqui. Nós damos legalidade, nós autorizamos, pode vir. Pode, fique à vontade. Então são coisas que nós precisamos lidar e lidar direito. Então, é o tipo assim de caminho que nós estamos procurando percorrer e nos organizarmos, porque tem que ser coerente, gente? Nós vamos celebrar a ressurreição do Senhor, vitória sobre a morte, que é consequência e que é salário do pecado. Então, nós temos que lidar direito com essas coisas. Eu e vocês. Então, olha que coisa maravilhosa agora. Nós temos, portanto, porque o sangue trouxe redenção, libertação de práticas pecaminosas recorrentes, quebra de ciclos destrutivos e da escravidão moral, restauração da nossa consciência e da nossa identidade, para que nós possamos ter, portanto, acesso à presença de Deus. Quantos querem acesso à presença de Deus? Quantos de vocês querem dizer assim, Pai? E ele diz assim, Oi!
Olha que delícia! Pai, oi! Fala, meu filho! Não é? E Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, João 14,6. E lá em Hebreus, no capítulo de número 10, o versículo 19, a menina Gabriela vai nos ajudar, muito obrigado pela sua ajuda sempre. Hebreus 10, 19 diz assim, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar, diga assim, entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Olha que coisa maravilhosa. Quantos querem acesso à presença do Pai? É por conta do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, que trouxe redenção. Então, para desfrutarmos dessa presença, nós temos conversado sobre isso desde o começo do ano, que nós devemos organizar a nossa vida com o Espírito Santo, construir nosso novo ano com o Espírito Santo. Estamos apenas no primeiro dia do terceiro mês. Estamos no primeiro trimestre, nem completamos um bimestre pronto. Tem muita coisa para vir pela frente e nós devemos seguir. E este tempo agora é o tempo de nós seguirmos pensando estas coisas. Em quinto lugar, nós temos acesso, portanto, a uma transformação prática na nossa vida diária, que é o que nós falamos até aqui. Então, lá em Gálatas 2:20, vai dizer o seguinte para a gente. Então, a gente tem libertação de práticas pecaminosas, quebra de ciclos destrutivos, restauração da nossa consciência, acesso à presença de Deus, e como o apóstolo Paulo nos diz, eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quantos querem viver por Jesus? Dar espaço para que Jesus se manifeste através da sua vida. Dar espaço para ele se manifestar. Então, se a vida de Jesus, que é a vida com qualidade eterna, que é a vida Zoe, que é a vida só possível por causa da redenção que o sangue de Jesus trouxe, se ela quer se manifestar em mim, as pessoas que moram com você vão agradecer. As pessoas que trabalham com você vão te agradecer. As pessoas que convivem com você no seu dia a dia vão te agradecer. Porque lembre que sem Jesus você é um perigo ambulante. Viu? Lembre-se que sem Jesus, eu e você, nós somos bem complicados. E em último lugar, para nós podermos cantar a nossa fé aqui com aquilo que também foi preparado para hoje pela manhã. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 22. 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22 diz assim a palavra do Senhor. E de fato, né, para não ficar apenas naquilo que eu já disse, e para dar aí a senha, estamos caminhando para o final, né? Assim, leia comigo, assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Pode ler comigo de novo? Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberemos nossa vida. Então eu sei que eu usei frases longas para cada um destes 6 tópicos, mas para dizer o sexto, vou recuperar os demais. O primeiro foi libertação de práticas pecaminosas recorrentes. O segundo foi quebra de ciclos destrutivos e escravidão moral. O terceiro foi restauração da consciência e da identidade. O quarto foi acesso à presença de Deus. O quinto foi transformação prática na vida diária. E o sexto é esperança segura de vida eterna. Esperança segura de vida eterna. Quantos aqui são o povo da esperança? O povo da esperança. E nós temos uma viva e nova esperança. O texto ali, Gabi, coloca de novo para a gente, por favor, esse 15, 22 de 1 Coríntios. Ele diz assim, que primeiro nós morremos com Adão, para depois nós vivermos com Jesus. Olha que coisa mais linda. Pastor, dá para você traduzir isso para mim facinho. Todo mundo nasce Adão, mas todo mundo tem a oportunidade de morrer, de viver e de vir a passar e a morrer na esperança da ressurreição,
que tem a oportunidade de viver na esperança da eternidade com Jesus. Em outras palavras, sendo mais preciso, tem duas maneiras da gente ser gente nesse mundo. Parecidos com Adão ou parecidos com Jesus. Quem é que você escolhe? Diga o nome de quem você escolhe. Diga o nome de quem você escolhe. Nós escolhemos Jesus. Nós escolhemos Jesus. Em Adão nós estamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Mas em Jesus, Vânia Maria, nós somos convidados a uma nova vida. A uma nova vida, que é cheia dessas coisas todas, de perdão, de salvação, de libertação, de transformação, de cura e restauração e de vitória sobre a morte. A minha resposta, a sua resposta de fé, deve ser um sonoro sim para Jesus. Muitas pessoas ficam relutantes, deixando para depois. Eu tenho a minha história e falar em 30 segundos. Eu tenho pastores na minha família, que lá na minha casa, quando eu tinha 18 anos, 17 anos, iam e nunca passavam por lá sem fazer uma oração. E eu só fui me render ao Senhor Jesus muito tempo depois. Mas que bom que isso aconteceu. Eu relutei. E porque eu relutei, tive experiências desnecessárias, mas Deus, na sua bondade, Ele faz com que todas as coisas venham a cooperar para o nosso bem. Então Ele pega aquilo que não ajudou, para aproveitar, para trazer algo novo em favor de todos nós. Então a nossa resposta de fé tem que ser na forma de gratidão, na forma de santidade, na forma de comunhão, cheios de esperança. Então talvez hoje pela manhã aqui, há alguém que ainda não está em Cristo Jesus. Há alguém que ainda está mais parecido com Adão, mas você está sendo convidado a se tornar parecido com Jesus. E você já entendeu, porque eu já disse, essa resposta de fé só você pode dar. Lá em casa, talvez tenham pessoas assim também, não é? E você pode e deve dar uma resposta. Mas talvez a maioria de nós aqui, assim eu entendo, não é? Que já estão em Cristo Jesus, e nós já dissemos de diversas maneiras que nós temos escolhido Jesus. Nós temos que começar nesse primeiro momento em que nós estamos indo rumo ao domingo de Páscoa, nós temos que começar a lidar com as coisas que nós carregamos. Então, neste momento agora, que nós vamos cantar esta canção, se você quiser chegar e se ajoelhar aqui, tem um espaço para você chegar, mas eu vou convidar, daqui a pouquinho, quando começarmos a cantar, se você puder, para que nós nos coloquemos de pé, para que nós possamos cantar, erguer as nossas mãos, fazer gestos de libertação. Mas você tem a liberdade para se ajoelhar aí também. Mas o mais importante é cantar com consciência. E o mais importante é tomar uma decisão aqui. Presta atenção, não é um encontro qualquer, é uma oportunidade para libertação, para a gente se liberar daquilo que nós continuamos carregando nas nossas vidas. Eu posso dar a resposta por mim, você pode dar a resposta por você. Mas deixa eu perguntar, tem alguém aqui que ainda não está num compromisso com Jesus, com tudo que você poderia, e hoje você entendeu que você deve fazer isso? E nós queremos muito, como igreja, celebrar com você essa sua decisão de fé. Se houver alguém, só levante a sua mão para que nós possamos expressar o nosso carinho com você e orarmos com você pela sua decisão, celebrar isso com você. Há alguém? Olha lá, muito bem, nós temos 3 pessoas levantando as suas mãos. 3 pessoas dizendo isso, que bom, glória a Deus por isso, estão entendendo o chamado de Deus, entendendo o chamado de Deus, entendendo o chamado de Deus, muito bom. Há mais alguém? Há mais alguém? Muito bem. Então, vocês que estão aí do ladinho, viram essa pessoa que levantou? Levante a mão de novo, por favor, ó, preste atenção aí. O Douglas também ali, né, Lili? Está ali pertinho, muito bom. Então, coloque a mão no seu coração, por favor, tá bom? E vamos orar juntos esta palavra de oração. E toda a igreja também vai repetir junto com os nossos queridos que estão fazendo esta declaração. Digam assim: Senhor Deus, obrigado por enviar a tua palavra que falou ao meu coração. E neste momento, eu tenho uma resposta de fé para te oferecer
E eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu entendi que o sangue que Ele derramou lá na cruz foi para me comprar de volta para Deus. E de hoje em diante, eu andarei com Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. E eu te agradeço por isso. Amém. Vamos celebrar por essas vidas? Jesus abençoe. Viu? E depois, isso, como o irmão Aparecido está fazendo, depois eu quero dar um abraço em vocês, por assim dizer. Tá bom? Então agora, vamos ficar de pé, meus amados. Vamos cantar esta canção. E vamos... Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, sim, aceitos como amigos de Deus. Nada além, nada além, nada além do sangue de Jesus. Cante tua cruz, tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Cante que nos lava dos nossos pecados, somos lavados, que nos traz restaurados, feitos amigos de Deus. Nada além do sangue, oh, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, sem mácula, nem ruga. Assim Ele torna as nossas vestes. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aqueles a quem Jesus libertou, cantem, somos livres. Eu sou livre. Com toda a força cante a Ele, sim. Eu sou livre. Que o mundo possa saber. Nada além do sangue, por nada além do sangue de Jesus. Nós somos livres, Ele nos libertou. Eu sou livre.
sangue que nos lava uma última vez. Cante. Que nos lava dos pecados, que nos traz. restauração. Esse é o sangue, nada Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como somos amigos de Deus, por nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir, pode celebrar. Celebrar o amor de Deus manifesto em Jesus. O Deus e Pai que enviou o seu Filho por mim e por você. Abra suas mãos. Agora é assim, olha, receba a libertação nesse momento. Você que foi resgatado para reatar com Deus. Você que foi libertado para andar com Deus. Você que está salvo em Jesus. Receba a libertação agora. As decisões que você tomou. As coisas que você vai alinhar neste tempo de campanha, neste tempo de propósito. As coisas que você está decidindo hoje. Hoje tem uma palavra que é chave, que você tem que estabelecer na sua vida. Diga comigo assim, nunca mais. Então agora você estabelece para você o que é que nunca mais você vai dar espaço. Entendeu? Leva isso com você. Nunca mais. Nunca mais. Como é que eu consigo? No poder do Espírito Santo. Receba a libertação. Eu quero enviá-los agora, como aqueles que estão redimidos pelo sangue do Cordeiro, que experimentaram a redenção pelo poder do sangue de Jesus. Eu os envio como missionários agora, eu os envio como servos do Senhor, como agentes da graça de Deus. Vá agora, vá na direção da sua casa, da sua família, vá para abençoar pessoas, vá para ser uma bênção, vá para ser a luz do mundo, o sal da terra, vá para ser o embaixador em nome de Jesus, vá para ser uma bênção. Seja uma bênção esta semana. Seja uma bênção como quem está liberto em o nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Amém e amém. A gente se vê aqui na quinta-feira, no Encontro de Fé, a segunda mensagem desta série. Deus te abençoe. Aplauda o nome de Jesus. Cumprimente quem está pertinho de você. Eu te dou um abraço na saída.